O livro de Gênesis, análise teológica, histórica e rabínica. O livro de Gênesis, o primeiro da Bíblia hebraica. Tanakh, também do Antigo Testamento cristão, é uma das obras fundacionais da tradição judaico-cristã. Em hebraico, o título é Bereshit, que significa no princípio, retirado da primeira palavra do texto. Para a tradição cristã, foi intitulado Gênesis, termo grego da Septuaginta que remete à origem ou começo. Este livro é considerado a base sobre a qual se ergue toda a narrativa bíblica, pois trata não apenas da criação do mundo, mas também da constituição da humanidade, do pecado, da aliança divina e do povo de Israel. A partir de Gênesis, compreende-se a identidade do ser humano diante de Deus, o propósito da história e a formação das promessas messiânicas. Composto por 50 capítulos, Gênesis se divide em duas grandes seções. História primitiva, Gênesis 1 a 11, que aborda a criação, a queda, o dilúvio e a dispersão das nações. História patriarcal, Gênesis 12 a 50, que apresenta a trajetória de Abraão, Isaque, Jacó e José, os patriarcas do povo de Israel. Para compreender a profundidade desse livro é necessário recorrer não apenas a comentaristas cristãos, como Agostinho Calvino Lutero, Westermann, von Rad e Gordon Wenham, mas também à tradição judaica, especialmente os Midrashim e comentaristas como Rashi Maimônides e Narmânides, Ramban, que ofereceram interpretações espirituais literais e místicas. Estrutura e temas centrais. A história primitiva, Gênesis 1 a 11. Criação, Gênesis capítulo 1 a 2. O relato da criação é central para a cosmovisão bíblica. Em Gênesis 1, Deus cria o mundo em 6 dias e descansa no 7º, estabelecendo ordem, propósito e santidade no tempo. Já Gênesis 2 apresenta um relato mais antropocêntrico, focado no Éden, em Adão e Eva. Segundo Agostinho de Hipona, o relato não é apenas histórico, mas também simbólico, revelando a relação íntima entre Deus e sua criação. Calvino, por sua vez, enfatiza a clareza do texto como revelação da soberania de Deus. Rashi comenta que o termo Bereshit pode ser entendido como por causa do princípio, indicando que Deus criou o mundo por causa da Torá e de Israel, que são princípios divinos. O Midrash Rabbah interpreta a criação como um ato de amor, em que o cosmos é preparado como uma morada para a humanidade. A queda, Gênesis 3. A desobediência de Adão e Eva representa a entrada do pecado no mundo. Paulo, em Romanos 5, interpreta este evento como a raiz da condição pecaminosa da humanidade. Martinho Lutero vê na queda a quebra da confiança no Criador, enquanto von Rad destaca o simbolismo da serpente como a ruptura da ordem divina. Maimônides, no Guia dos Perplexos, entende a queda como a transição do homem da inocência natural para a consciência moral e racional. O Talmud ensina que o fruto proibido simboliza a liberdade humana e a responsabilidade diante da lei divina. Caim e Abel, Gênesis 4. Este relato mostra as primeiras consequências sociais do pecado. O fratricídio. Calvino observa que o culto externo não substitui a sinceridade interior diante de Deus. Rashi comenta que o problema da oferta de Caim estava na má intenção, não na substância. O episódio reforça a centralidade da ética nas relações humanas. O dilúvio, Gênesis 6 a 9. A corrupção da humanidade leva ao juízo divino por meio do dilúvio. Agostinho interpreta a Arca de Noé como figura da Igreja, que salva os justos. Von Rad destaca o caráter de recomeço, mas também a permanência da inclinação ao mal. Para os rabinos, a arca representa a proteção da Torá, que sustenta a vida mesmo em meio ao caos. O Midrash enfatiza que a justiça de Noé era relativa, em comparação com sua geração. A Torre de Babel, Gênesis 11. A tentativa de construir uma torre que alcançasse os céus representa o orgulho humano. Lutero entende como a rebelião contra a soberania de Deus. Rashi comenta que a intenção não era apenas arquitetônica, mas de eliminar a dependência divina.
Este episódio fundamenta a diversidade das línguas e povos. A história patriarcal. Gênesis capítulo 12 a 50. Abraão. Gênesis 12 a 25. Abraão é chamado por Deus para sair de Ur e se tornar pai de uma grande nação. Calvino ressalta a fé como fundamento da justificação de Abraão. Rashi interpreta o chamado como um ato de amor divino, enquanto o Midrash vê Abraão como o primeiro a reconhecer o monoteísmo em um mundo idólatra. O sacrifício de Isaac é um ponto alto. Kierkegaard, em Temor e Tremor, vê neste episódio o paradoxo da fé. Já os rabinos interpretam o Akedah como demonstração da fidelidade absoluta, mas também como um teste pedagógico. Isaac e Jacó. Gênesis 25 a 36. Isaac representa a continuidade da promessa. Já Jacó é figura de luta e transformação, simbolizada em sua luta com o anjo. Von Rad vê Jacó como arquétipo do povo de Israel, que luta com Deus e prevalece. Rashi comenta que o nome Israel dado a Jacó indica a vitória espiritual. Para os rabinos, cada patriarca representa uma qualidade. Abraão, a bondade, Shesed. Isaac, a justiça, Din. E Jacó, a verdade, Emet. José e seus irmãos, Gênesis 37 a 50. A narrativa de José é marcada pela providência divina, que transforma o mal em bem. Calvino vê nesta história a soberania de Deus sobre os acontecimentos humanos. Westermann destaca o caráter literário sofisticado da narrativa. O Midrash interpreta os sofrimentos de José como prefiguração dos sofrimentos de Israel no exílio. Os rabinos também comentam que o perdão de José aos irmãos revela o poder da reconciliação. Interpretação teológica. O livro de Gênesis fornece as bases para a compreensão de toda a teologia bíblica. Deus como Criador. O universo é obra de um Deus único, pessoal e soberano. O ser humano como imagem de Deus. O homem e a mulher possuem dignidade e responsabilidade. O problema do pecado, a desobediência traz ruptura espiritual, social e cósmica. A eleição e a promessa, a aliança com Abraão é o fundamento da história da salvação. A providência divina, mesmo em meio ao mal, Deus conduz a história para o cumprimento de seus propósitos. Interpretações rabínicas e judaicas. A tradição rabínica lê Gênesis com múltiplas camadas. Peshat, sentido literal. Busca o significado simples do texto. Derash, interpretação homilética. Aplica o texto à vida. Remés, sentido alegórico. Descobre alusões e simbolismos. Sod, sentido místico. Revela segredos espirituais. Rashi comenta cada detalhe do texto, buscando clareza. Por exemplo, ele interpreta "façamos o homem" como uma lição de humildade divina, já que Deus consulta a corte celestial antes de criar o ser humano. Narmânides. Ramban traz uma dimensão mística. Para ele, o relato da criação envolve segredos da Cabala. A palavra Bereshit já contém todo o projeto divino, que só gradualmente se manifesta. Maimônides. Em Guia dos Perplexos, Maimônides lê Gênesis de forma filosófica, buscando harmonizar fé e razão. Ele interpreta a queda como o despertar da razão prática, não como mera desgraça. Midrash Rabbah. Este compêndio rabínico interpreta Gênesis com metáforas ricas. Por exemplo, diz que Deus criou o mundo como um rei que prepara um palácio para sua noiva, a humanidade. O livro de Gênesis é mais do que um relato das origens. É uma teologia narrativa que explica quem é Deus, quem é o ser humano e qual o propósito da história. Desde os primeiros versículos, estabelece a base para toda a Escritura. Deus é Criador. O homem é sua imagem, mas também é marcado pelo pecado. Contudo, a promessa de redenção é plantada na eleição de Abraão e em sua descendência. Para a tradição cristã, Gênesis aponta para Cristo como cumprimento da promessa. Para a tradição judaica, é a fundação da identidade de Israel e de sua missão no mundo. Assim, o livro não é apenas antigo. Continua sendo contemporâneo, pois fala sobre questões existenciais universais.
origem, propósito, mal, fé e esperança.